Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. A gente dá continuidade à nossa série Caminhos na Política. No ano que a Câmara de Porto Alegre completou já 250 anos, a gente quer entender, com os 36 vereadores, o que motivou cada um deles a entrar aqui no parlamento para representar aí muitos porto-alegrenses e mais. A gente quer ouvi-los também sobre o contexto político, local e nacional e também como motivar a população a participar ativamente da política. Para isso, hoje no programa a gente conta com a presença da vereadora Biga Pereira, do PCdoB, e também a vereadora Lourdes Sprenger, do MDB, que faz parte aqui com a gente também dessa nossa conversa aqui, desse nosso caldeirão, porque fazer esse encontro aqui entre vereadoras, mulheres, isso é importante dizer, essa representatividade importante aqui no parlamento, da representação das mulheres aqui, e de duas pessoas que vêm de áreas diferentes. A vereadora Lourdes é auditora fiscal, já a vereadora Biga vem ali da área da psicopedagogia, né, psicopedagoga. Eu vou começar questionando já para a vereadora Lourdes como que é para a senhora estar aqui nesse parlamento hoje, trabalhando com vereadores tão diferentes, mas que representam a nossa sociedade. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui no parlamento hoje significa muito mais do que quando se entra na casa, porque a dimensão que se observa das alterações de leis, projetos apresentados, movimentação junto aos porto-alegrenses, dos vereadores, das comissões. Eu me sinto muito honrada de ter chegado ao terceiro mandato como mulher, sabendo das dificuldades que é conseguir se eleger em campanhas onde tenho até 800 candidatos. É muito mais desgastante do que se imagina a nossa vida aqui dentro da Câmara, fora da Câmara, mais as atividades particulares, mas é muito gratificante quando se consegue abrir portas, resolver questões que às vezes por falta de vontade política não se consegue resolver. Pois é, a vereadora Lourdes vem aí de terceiro mandato. Vereadora, você aí, primeira vez na Câmara, mas já vem de um bom movimento sindical, né, na política também. Como que é para a senhora chegar aqui nesse momento que a gente está da Câmara e compartilhar aí também sua experiência com as vereadoras e vereadores? Bem-vinda. Obrigada, Felipe. Muito bom estar aqui nesse cenário contigo, com a minha colega vereadora Lourdes, e esse debate todo em que a Câmara se propõe a debater com os vereadores, com as vereadoras, fazendo com que a gente também se torne mais conhecido e os nossos propósitos, né? Eu inicio na política desde menina. Eu sou uma filha única de uma família de 11 irmãos, todos homens, só eu de mulher. Única mulher. Então pronto, né? A gente já começa a questionar a educação diferenciada, o papel da mulher na sociedade, já por uma necessidade de sobrevivência. Cedo, sim. Sobrevivência. Na escola eu já começo a entrar para o grêmio estudantil. Quando eu começo a minha vida profissional, trabalhando numa escola infantil, eu logo me aproximo do movimento sindical, da Associação dos Funcionários, depois do movimento sindical, fui presidente do meu sindicato por muito tempo, vou para centrais sindicais e partido político. Aí identifico a necessidade de estar debatendo e sendo orientada com um partido, né? Que é a forma em que a nossa democracia no Brasil acontece a política, né? Então, eu entro no PCdoB ainda no período da semiclandestinidade. O que isso significa, vereadora? Significa que não era legal. Meu partido viveu muitos anos na clandestinidade, né? Fruto de um país que passou mais de 20 anos com a ditadura militar. Nosso partido foi cassado os seus direitos políticos e ele nunca deixou de existir. Nós vivíamos então na clandestinidade. E muito jovem eu entro para este partido, nunca participei de outro, mesmo na clandestinidade. Depois, quando na abertura, né, o partido vem para a legalidade, já nos anos 80, né, final dos anos 70, início dos anos 80,
E eu passo, então, a participar do movimento de mulheres e do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a política sempre fez parte da minha vida. Essa caminhada sua toda aqui na capital mesmo? Não, eu inicio na Serra. Eu sou nascida em Caxias do Sul. Eu sou nascida, minha família toda é de Caxias. Eu vim para Porto Alegre quando eu concorri a vice-prefeita em Caxias. Depois eu concorri ao Senado, ao lado do senador Paim, aí eu já estou em Porto Alegre, né? Quando eu concorro a primeira vez, 2010, eu já estava em Porto Alegre com o senador Paim. Depois eu fui ser secretária de Estado, eu fui secretária de Turismo do nosso Estado, com muito orgulho. A gente fez uma excelente gestão, né? Reconhecida até hoje. Isso em qual né? governo que foi? Do governo Tarso. Governo Tarso. Fruto do nosso trabalho, do nosso desempenho junto ao governo, e a gente fez relações com vários partidos, com vários prefeitos de vários partidos mesmo. Aí o governador Tarso, quando eu saio da secretaria, ele me convida para ser a candidata a vice-governadora na chapa com o Tarso. E eu concorri, então, a vice-governadora, e depois eu concorro novamente ao Senado, junto com o senador Paim. Que essa história do Brasil, nós termos a eleição para o Senado de 4 em 4 anos. Tu reelege elege um, e depois de 4 tu elege 2. Então, o senador Paim entra nos de 2. E eu concorri às 2 últimas eleições do senador Paim, eu participei como um dos votos. Aproveitar né? que a senhora trouxe essa sua jornada, esse retrospecto, e pergunto para a vereadora Lourdes, né? A gente, ouvindo a vereadora, a gente consegue entender também essa dimensão. E com a senhora, né? Em que momento que a senhora pensou, bom, tenho um trabalho há um bom tempo, né, na iniciativa privada, em órgãos públicos também, de que forma eu posso contribuir mais, daqui a pouco sendo vereadora e entrando na política? Pois essa trajetória da vereadora também me inspirou a falar em algo que eu não falo. Eu também fui sindicalista da minha categoria profissional. Eu atuei em sindicato, federação, entidades classistas, fui conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E isto eu acho que também motivou, um tipo de política classista, né, defesa da profissão. Depois disso, nós entramos em voluntariado, nós vimos que o voluntariado meio ambiente, causa animal, na época, causa animal nem era reconhecido, e começou-se a conhecer os políticos, começou a se conhecer aqui a Câmara, e se viu a necessidade de participar mais. Nesta participação de muitos anos na Comissão de Saúde e Meio Ambiente, nós ficamos mais conhecidas, tínhamos outras atividades também nos bairros, né? Sempre em defesa de demandas. E por isso eu fui convidada em 2012 para concorrer. Eu concorri, eu fiquei assim muito conhecida do tipo de eleição, eu fiz uma eleição caminhando nas ruas, sem recursos, e ganhei a vaga de titular num partido muito grande, que é o MDB. Eu sempre tive essa tendência, na época nós tínhamos 2 partidos, ou era de um ou era de outro, né? O MDB sempre foi um partido grande que, na época mesmo do regime militar, ele abraçou todos os demais e dali saiu o guarda-chuva. E o partido realmente da Abigail não estava, né? Por essas questões que Estava no MDB. E depois entrou nesse guarda-chuva, então eu Isso. digo assim, é um paizão o nosso partido. Ele abriu para todos, o Ulisses Guimarães, um grande cara, como se diz, né? Foi, assim, agregador e defensor, né, dos direitos, né, de todos os políticos da época. E eu comecei a participar e me elegi no primeiro mandato, fui candidata a federal, eu sou suplente de deputada federal. Fui muito bem na eleição de 2018, eu fiquei de primeira suplente a federal. Olha, é uma eleição difícil, porque já tem aquelas pessoas que já são as determinadas, vamos dizer assim, para continuar vencendo as eleições. Foram experiências muito boas estas eleições, e eu vim para cá por essa questão mais voltada aos animais, que eu fui a primeira parlamentar no estado a botar essa bandeira. Eram duas opções que eu coloquei. A fiscalização das contas públicas por causa da minha profissão,
e a causa animal. E aí eu me reelegi, hoje eu estou no 3º mandato. E nós continuamos com essa bandeira, mas tu não pode ficar só numa. Na Câmara passam todos os assuntos. É o projeto do colega que tu tens que estudar, olhar o que é para te votar, são os teus projetos, são as demandas, junto à prefeitura, junto a outros órgãos. Então é uma grande satisfação estar aqui. Com certeza. E nessa caminhada, vereadora Biga, em que momento a senhora, né, consegue se organizar, digamos assim, para também continuar contribuindo localmente com a capital, né? Depois dessas experiências aí com o governo estadual e federal também, bom, agora eu vou conseguir me organizar para tentar um pleito local. Como é que foi como foram as eleições municipais para a senhora? Na verdade, quando eu concorri, tanto ao Senado como de vice-governadora, era para ajudar naquela chapa, na majoritária. Não tinha pretensões de um cargo eletivo, né? E aí, não, agora eu vou, agora eu quero, né, me eleger. Exatamente. Então, concorro, né, em plena pandemia, né, e aí a gente vai e concorre. Na oportunidade, eu tenho diabetes. Então, eu fiquei com muito medo na pandemia, eu fiquei dentro de casa, eu fiz muito campanha dentro de casa ou em lugares abertos, praças, parques, não podia né? se expor. Eu não podia me expor, né? Eu combinei com a Covid que eu não queria que ela se aproximasse de mim, e ela de fato não se aproximou, eu não contraí o vírus nenhuma vez, né? A minha família, ninguém. Enfim, então eu fiz muito campanha pela internet e em lugares abertos, né? Eu fiquei de suplente. Quem elegeu do nosso partido foi a nossa querida Dayana Santos, que hoje é deputada federal, e a Bruna Rodrigues, que hoje é deputada estadual. Na eleição delas para deputadas, então eu assumo, então eu sou nova nessa casa, né? Eu tenho 6 meses, né? 7 meses que eu estou aqui. E eu estou aqui, então, num espaço de decisão, né, em que a maioria é governista, né, que estão aliados ao governo Melo. Eu me situo na oposição, obviamente, né, e tenho tido uma relação tranquila com os meus pares, né, e conseguindo apresentar projetos. Minha trajetória faz com que também a gente venha apresentar projetos mais dirigidos para as mulheres. O meu mandato, nós temos um mantra de que se essa cidade ela é boa para as mulheres, ela é boa para todas as pessoas. Então, a gente tem trazido muito essa pauta das mulheres. O meu mandato é identificado com as causas, assim como o da minha colega vereadora Lourdes, né, tem essa identificação mais presente com a causa animal. O meu mandato tem essa identificação com a causa das mulheres. Então, eu felizmente estou muito orgulhosa nessa semana, né, vereadora Lourdes? A gente ainda aprovou também um projeto meu por unanimidade. Aliás, os 2 que eu aprovei, 2 projetos, que tu encaminha na Câmara muitos requerimentos, indicações e tal, mas projetos meus eu já aprovei 2. Então, estou muito feliz. O primeiro foi o projeto do Não é Não, que cria o selo do Não é Não, que é uma relação com os bares, restaurantes, hotéis da nossa cidade, né, as casas noturnas, e a gente está criando o protocolo, né, do Não é Não, que é o debate que a gente faz em relação ao assédio em que as mulheres sofrem em lugares públicos, e que é um número muito grande, esse assédio, né? Então, esta lei, ela vem exatamente nessa pegada quando acontece a questão o problema do jogador de futebol lá em Barcelona, né? E nós, então, imediatamente copiamos. E trouxe para nível local. Exato, para nível local. E agora, essa semana, a gente aprovou, que então é mais dirigido à questão dos trabalhadores e das trabalhadoras, que é a recomendação relacionada à saúde mental. Nós vivemos esse período da pandemia e vimos o quanto cresceu o número de pessoas com problemas mentais, né? Há uma pressão muito grande
e da família, da sociedade, do próprio ambiente de trabalho, né? E que agravou com a pandemia. E nós aprovamos, então, aqui, para que no município de Porto Alegre, junto ao Centro de Referência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, exerçam campanhas, né, de esclarecimento, campanhas em que as pessoas possam cuidar mais da sua saúde mental. E alertar, né? inclusive, até porque muitas pessoas acham que a saúde mental não é importante, né? Deixam para depois e a gente sempre diz isso, como se a gente, quando machuca de um pé, vai procurar um médico, porque se a gente não está machucado internamente, também não tem que procurar uma ajuda nesse sentido também. E Felipe, tem assim também um preconceito muito grande que as pessoas, quando se fala em saúde mental, logo pensam em, não, eu não estou louca. É associada à loucura, né? O que não é. Eu posso estar mal por uma depressão que hoje, né, tem sido muito comum, as pessoas sabem, em função desta pressão, é difícil tu não encontrar alguém que não use de um Lexotan, de uma fluoxetina, né? E lá vai. É difícil tu encontrar uma pessoa que não use dessas medicações, né? Então, é preciso que a gente cuide da nossa saúde mental, do nosso bem-estar, né? Das nossas emoções, do nosso lado psicológico, para que a gente possa enfrentar dias que são muito difíceis, como esses que a gente está passando agora, com todo esse ciclone tropical que abalou o nosso estado, e isso bate na nossa saúde mental, mesmo das pessoas que não foram atingidas. E com outras coisas também que a gente vai guardando porque tu também. vê o teu semelhante, vê as pessoas com os depoimentos ali chorando que perderam tudo. Como tu não te emocionar, como tu não... Impacta também. Impacta muito. E nesse sentido, vereadora, até me fez lembrar também, porque, vereadora, a gente está falando muito sobre esse aspecto emocional e tem uma lei sua também de autoria sua que foi sancionada pela prefeitura, inclusive, que amplia o leque, digamos assim, tipifica mais ocorrências, assim, ações sobre maus tratos, né? E o aspecto emocional dos animais também é evidenciado nesse projeto. A gente tem que levar em consideração essa questão também. Nós tratamos das 5 liberdades desde 1965, quando um veterinário cientista inglês confirmou nas pesquisas que os animais sentem dor, sentem fome, sentem frio, sentem calor, e isto evoluiu para o combate aos maus tratos com base na vida animal. Mas nós evoluímos também a nível da classe veterinária, tem uma resolução nacional que ampliou esses itens de maus tratos que foram criados, parte deles no governo Getúlio Vargas, que tinha um assessor, um ministro que era estrangeiro, que trouxe maus tratos neste decreto da era getuliana. E foi evoluindo, veio para a legislação ambiental, veio para os conselhos de veterinária, a nível de conselho também federal, e também a nível de governo federal. Hoje tem uma lei muito severa que a crueldade animal pode dar não só a detenção, mas como reclusão de 2 a 5 anos. E nós ampliamos a legislação municipal, tem mais de 60 leis desses anos todos, justamente para ir legalizando essas situações, porque envolve polícia, envolve prefeitura, envolve Ministério Público, envolve Brigada Militar, para que tenha as mesmas avaliações, né, do que é maus trato, para também não se extrapolar certas situações, né, porque tem um problema social junto. Até para fortalecer também até a própria pena, realmente, dessas pessoas que fazem esses maus tratos, porque ainda a gente via muitas fragilidades nisso também. Muita. E essa lei que a gente chama Lei Sanção foi o caso aqui em São Paulo, que o pitbull pulou o muro, foi para a casa do vizinho e ele decepou as patas traseiras. Claro, ele foi preso. E aí o Congresso se agilizou para aprovar a lei que estava lá para votação. Pode ser rigoroso, mas é uma forma também de combater a maldade humana, porque isso já está comprovado, já tem pesquisas, não só nossas, nacional, como a estrangeira, de que quem maltrata um animal, maltrata o humano. E nós fizemos um observatório aqui, junto com a polícia, em 2017, 2018,
para ver aonde estavam os inquéritos, as demandas de maus tratos, de violência, aliás, de violência. E casualmente nas regiões da cidade onde mais tinha crimes, era onde mais nós tínhamos demanda de maus tratos aos animais. Então foi um estudo que se fez, né? Não é bem uma pesquisa, e aí nós conseguimos com a Secretaria de Segurança do Estado as delegacias com selo de amiga dos animais, que é um cartório que agiliza esse tipo de processo, independente dos processos de casos humanos, né? Então se evoluiu, também ampliamos as atribuições da Guarda Municipal para que ela possa acompanhar esse tipo de verificação para combater maus tratos. E às vezes nós aliviamos a família dos maus tratos também desta pessoa que maltrata o animal. Que valide também junto com o órgão público. Sim. Bom, avançando um pouquinho, ouvindo vocês sobre essa atribuição parlamentar enquanto vereadoras, assim, de criação de projetos, todo esse trâmite, eu queria perguntar, já perguntei isso para outros vereadores, não existe uma faculdade para ser vereador, né? Não existe um curso para ser isso. Se aprende sendo vereador. Queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso, vereadora Biga, pode ser com você começando, porque a senhora é nova aqui, né? Tá aprendendo também muita coisa. 7 meses, mas parece que é muito mais, porque a gente muito envolvimento mesmo. Como a senhora tem percebido essa atuação parlamentar de ser vereadora? O que a senhora tem aprendido com isso sobre essa atuação e também ter que lidar com o diferente, com aqueles partidos que não caminham junto, mas estão aí complementando, né? Representando um espectro também da sociedade. A questão da democracia é muito importante que a gente fale sempre dela, porque nós precisamos da democracia para podermos respirar, né? Ainda mais eu, que venho de um partido que sofreu muito pela falta da democracia, né? Então, tu está numa Câmara com 35 colegas, né? Nós somos em 36. Vários partidos, isso é a democracia. Se tu tem esta relação, por vezes votar com um colega que não comunga da mesma ideologia que a tua, mas que aquele projeto contribui para a cidade. Isso é importante, sem dúvida, né? Então, como eu estou há muito na política, também a gente exerce a democracia em qualquer lugar que tu estás, né? Mas aqui dentro, é óbvio que por ser a parte governista, digamos, vereadores e vereadoras aliados ao governo Melo, passa tudo o que eles querem, digamos, né? Mas a gente faz o debate político, nós temos o espaço, a tribuna para denunciar as questões. Está aí uma CPI da educação, quer dizer, esse é o papel do vereador. É um papel da vereadora, né? Eu participo de uma da CPI que denuncia e que está averiguando a situação da educação, das compras, né? Que foram realizados, os materiais, os Chromebooks, os livros, as telas interativas que foram depositadas em lugares extremamente insalubres, né? E nós estamos investigando, esse é um papel do vereador. Quer dizer, a gente faz leis, né? E nós temos com muitas leis, gente. Agora, o papel do vereador não é só fazer a lei, é fiscalizar aquelas que já existem. As que existem, então, sendo aplicada, nós estamos aqui para fiscalizar o executivo, para apoiar o nosso povo nas demandas que o povo nos traz. Então, nós vamos, eu vou muito a bairro, eu vou muito para a vila, eu vou muito nas comunidades, além de visitar digamos, a institucionalidade, os postos de saúde, as creches, as escolas, os locais públicos, a gente visita também a associação de bairro, o clube de mães, enfim. Tu ouve a comunidade, tu sabe como é que tá. Eu diria, Felipe, hoje, eu amo Porto Alegre. Quer dizer, foi a cidade que eu escolhi para viver. Eu vivo aqui com o meu marido, com o meu filho, eu escolhi e eu fui acolhida por esta cidade. Como a maioria dos vereadores que não são de Porto Alegre. Né? Então, verdade seja dita, né? Que chegaram aqui e foram acolhidos como eu. É assim, no geral, nas capitais, né? Eu amo Porto Alegre. A gente vê uma Porto Alegre com uma orla bonita, né? Mas a gente vê uma Porto Alegre com uma desigualdade social gigante. Gigante. Né? Quando tu vai para os bairros, para as vilas, e aí tu vê o debate. Eu tenho feito, a partir do meu mandato,
um debate que eu levo para a comunidade, em que a gente chama de e se a cidade fosse nossa? E eu faço essa pergunta para as pessoas com quem a gente reúne, especialmente com as mulheres. E se essa cidade fosse nossa? O que nós faríamos? Quais são as críticas que nós temos? E o que nós faríamos para solucionar os problemas que nós identificamos? Rapaz, sai cada coisa boa. Imagina. Muito boa. O povo tem solução. E às vezes o problema, a solução é muito simples. É muito simples. E por isso que eu repito, se a cidade é boa para as mulheres, ela é boa para todo mundo. Tem uma coisa que eu quero contar para vocês nesse programa Se a Cidade Fosse Nossa. Por exemplo, a gente faz uma encenação natural com as pessoas que estão ali, reunindo conosco. Então, vamos supor que aqui eu perguntasse para ti, Felipe, faz aqui a cena, encena para nós o teu trajeto indo de tua casa para o teu trabalho, pegando o transporte coletivo. Como se dá? Então, você pega o ônibus, você anda até a parada de ônibus e você anda até aquele terminal próximo do teu trabalho. Muito bem. Agora eu peço para Lourdes. Lourdes, faz a situação, a mesma cena, né? Sai de tua casa, né? Para as mulheres a gente fala isso. Sai de tua casa e vai para o teu trabalho. Como é que se dá isso? E aí as mulheres encenam. E elas saem de casa e pegam o ônibus e desce para deixar o filho na creche. Quando tem creche, né, gente? Vocês sabem que é mais de 20 mil a defasagem de vagas em creche. Mas vamos lá, leva para a escola. Aí ela pega o outro ônibus e vai para o trabalho. Vamos lá, volta. Aí ela sai do trabalho, ela tem que passar na farmácia, pegar o remédio para a mãe dela, para a sogra dela. Ela passa na farmácia, depois ela para e pega a criança na escola, depois ela passa no mercado para pegar o leite e depois ela vai para casa. Quer dizer, é diferente o Cada mulher transporte. faz um trajeto diferente, de acordo com a... Mas o que tem, que é comum a todas as mulheres, é que elas, ao fazerem esse teatro, elas se dão conta, elas e eles, se dão conta que o homem sai de casa e vai para o trabalho. De quem é a tarefa de levar as crianças para a escola, de ir no posto de saúde e marcar o médico para algum familiar, de passar no mercado, de quem é essa tarefa? O mundo atribuiu a nós, mulheres, sermos cuidadoras. E nós cuidamos. E veja bem, nós cuidamos de filho, de marido, de irmão, de pai, de sogra, de vó. Nós cuidamos da família. Cuidamos da saúde da família. Cuidamos da educação da família. Cuidamos do orçamento da família, porque a mulher que sabe se a geladeira estragou, opa, tem que mandar arrumar a geladeira. Ah, mas está pingando, tem que arrumar o telhado. O que é a prioridade? São as mulheres que sabem o que é a prioridade. Olha a quantidade de pressão que a mulher acaba tendo Depressão, exatamente. E essa depressão não é só nas camadas populares. Eu vejo muita depressão daquela mulher que é profissional, daquela mulher que tem que se manter atualizada na sua profissão, advogadas na sua legislação, médicas, imagina, fazem plantão, viram noite. Eu sei porque passei ano passado um período bom cuidando familiar em hospital. Essa mulher também sofre uma pressão violenta, porque ela tem que ter, além do trabalho, esse de administrar a casa. Ah, mas tem empregadas, mas e aí para administrar, tem que administrar o filho, a reunião com o filho, a reunião no trabalho. Então, nós, mulheres, realmente temos atividades que nos desgastam bastante. E esse é o contexto que se vive. Mas, por outro lado, o que hoje se vê já uma mudança é que o homem participa muito no colégio, nas reuniões, a gente vê muito isso, Abigail, mas ainda não é toda aquela nossa ocupação que temos. Nós nos ocupamos muito mais, mesmo aqui na Câmara. Nós saímos daqui, nós não vamos para uma reunião, nós não vamos para um happy hours, porque muitas vezes falta o tempo. E nós temos já que ver as outras atividades e, de repente, tem mais uma reunião de noite e aí tu tem que passar em casa, aí nós que fizemos o outro. E o mercado? E se faltar água? Quem que resolve? Nós, e ainda né? tendo que concentrar a atividade sendo vereadora, né, vereadora Lourdes? Sim. Como é que foi para a senhora, e está sendo também, passando por esses anos todos aqui,
desempenhar essa função? Como é que a senhora tem aprendido a ser vereadora? Eu tinha sido funcionária da bancada lá por 2004, eu tinha algum conhecimento já de Câmara Municipal e como eu venho de uma área de auditoria, sempre que quando tu ganha um trabalho de auditoria, eles não vão dizer como é que vai ser feito, é o resultado. Então, tu já tem uma preparação de como tu vai montar a situação. Então, na Câmara eu tive facilidade no orçamento, que é a minha área, eu tive facilidade em criar projetos de lei, me assessorei também para isto, mas cada dia é um dia, não é, vereadora? Cada dia nós temos um debate, situação e oposição, é um projeto que muitas vezes, não importa de quem seja o vereador, ele é importante, mas aí vai conflituar com outras propostas e muitas vezes tu vota contra, mas aquele projeto acho que poderia servir, né? E às vezes se vota contra porque não atinge tudo aquilo também, né? A nível também ideológico, né? Nós Isso temos também bancada, né? impacta. Nós temos uma subordinação de partido, né? Todos têm, e nós somos da base do governo, né? Nós somos da base de um governo que eu vejo assim, ó, eu acompanho, eu acho que uns 6 mandatos de prefeitos diferentes. E eu vejo assim, ó, para os tempos atuais, que esse é um governo que ele se sobressai nas entregas. As subprefeituras têm atuado muito nas demandas, que é um anteparo para aquela pessoa que está lá na ponta, não precisar vir até o vereador, não precisar ir até uma secretaria direto. Eu vejo muita coisa positiva, mas nós somos uma capital de 1,5 milhão quase, com muitos problemas de periferia, dessa desigualdade falada pela Abigail, que não se conseguiu amparar as pessoas com casas apropriadas, né? Nós vimos muita pobreza. Agora eu acredito que depois da pandemia tudo piorou, porque fecharam tudo, né? O desemprego, e muitas vezes a pessoa fica ali sobrevivendo com bolsa auxílio, né? E aí não evolui, porque fica sempre na mesma coisa, né? Isso, claro que nos entristece de ter mais de... Eu sabia o número das vilas de Porto Alegre. São muitas vilas, nós somos cercados por essa população. A capital é muito grande. E é muito grande, mas nós temos muita evolução para nós, por exemplo. Eu admiro muito ter uma orla para caminhar, eu admiro muito ter um bairro bem organizado, que nós possamos frequentar bons lugares. Eu admiro que, afinal, as cidades têm que evoluírem, né? Toda essa mudança que se observa, eu vejo como positiva. E todos os governos que eles ganham os seus mandatos, eles têm um programa de governo. 100% não vai contemplar nem quem apoiou a tudo. Isso faz parte, porque se tu tem opinião própria, se tu tem conhecimento, tu vai ter divergência. Mas é o governo que se elegeu. E nesse sentido, assim, sobre essa atuação parlamentar, muitas pessoas criticam um pouco a Câmara porque discutem e não votam coisas relacionadas à cidade. É mais discussões, por exemplo, alguns reclamam de moções que não têm a ver com a cidade, que estão em outras esferas. Como é que a senhora tem acompanhado esse movimento? Tem, é real esta afirmação que tu fazes, ela é real. Nós temos parlamentares, colegas parlamentares, que não apresentam projetos para a capital, para a sua cidade. É só o debate nacional, é o debate por vezes até internacional, é um debate ideológico de pessoas. Eu não levo muito a sério, com todo respeito, mas no geral são pessoas que já passaram por 3, 4, 5 partidos. Entendeu? Então, é um ser estranho. Um ser estranho. Né? E não apresenta nada para a cidade. Veja bem, aqui a vereadora Lourdes comenta essa situação. Né? Foi do governo Mello, por exemplo. O governo que foi eleito. Sim, foi o governo que foi eleito. E este governo, o governar é fazer escolhas. É fazer escolhas. E este governo do Mello, que eu conheço há muito tempo, que tinha um viés popular, abandonou isso quando se alia ao vice-prefeito e muda. Hoje, o governo Mello é o governo mais bolsonarista do Brasil. É um governo neoliberal. Tu vai em qualquer cidade hoje, um exemplo bem caricato, que todos entendem. Tu vai em qualquer cidade hoje e tu vê na chegada da cidade já, eu amo
e o nome da cidade, certo? Então vamos lá. Eu amo Porto Alegre, eu amo Poá, eu amo. E o Coração Vermelho? Aqui em Porto Alegre não é assim, né, gente? Aqui é Ai, Melnick, Porto Alegre. O coração é da Melnick. Não é um coração vermelho como o meu, como o teu. É um coração com as cores da Melnick, com o símbolo, a marca da Melnick. Ou seja, esta cidade foi entregue para uma construtora. A Melnick hoje é dona de Porto Alegre. É só nós olharmos os arranha-céus. Essa cidade tinha uma identidade. Qual é a identidade de Porto Alegre hoje? É a orla? Vai na Farrapos e vê o que aconteceu. Aliás, o que acontece a cada chuva. O que acontece no Maitá? Como é que tá a Restinga? Nosso pessoal está lá na Restinga hoje. Vai para lá ajudar o povo que está precisando. Vai para a Cascatinha, vai para os nossos bairros. Que é escolha. Então a escolha deste governo, vamos cuidar do 4º distrito, vamos cuidar da orla. Eu não tenho nada contra, né, vereadora Lourdes, que se deixe. Eu acho bonita a nossa orla. Acho linda. Nossa, eu vou todo final de semana para a nossa orla. Bacana. Agora esse povo dos bairros está conseguindo vir para a orla? Não, ela é seletiva também. Por quê? Ah, ela pode vir, né? Pode, só que não tem transporte. Como é que a senhora tem acompanhado isso, Não vereador? tem. Eu tenho bastante divergência com a Biga. Imaginar o Melo bolsonarista, ele pode ter feito uma campanha junto numa agregação de partidos, né? Ele pode ter apoiado na eleição anterior, que até eu estava apoiando outra chapa. Como assim a senhora não é do MDB como eu ele? sou do MDB, mas nós tivemos esses segmentos, assim como o seu partido, que deve ter correntes. Nós temos correntes também. Meu, né? não tem. Bom, o teu é menor, é o PT que é maior, né? Isso. Bom, mas eu vejo assim, o Sebastião Melo nunca será bolsonarista, ele tem esse viés popular, tanto que se você vê todos os vídeos que ele faz, ele está sempre na vila, ele está lá dentro da Ilha Pintada, dentro da Ilha dos Marinheiros, agora de bota, falando com as pessoas. Ele tem ido Restinga, ele tem feito entregas na periferia. Todos os sábados sai uma informação no site da prefeitura que até eu digo assim, a gente como vereador fica um pouco sem. E ele tem feito muito trabalho nas vilas, o Abigail. Não sei, eu acho que é 600 vilas. Que ele é uma pessoa muito benquista. Não sou eu do partido que estou dizendo. Ele é muito benquista por tudo que ele está fazendo. Agora, claro que hoje, se tu vai administrar onde tem empreendimentos, ele tem uma compensação. E para te ter a compensação, de repente, tu tens que negociar com quem? Quem é que dá emprego? Quem é que traz os desenvolvimentos? São os empresários. Nós não podemos alijar os empresários das negociações, da sua evolução. Agora, que eu saiba, a Melnick é um grande grupo. Se sobressai o nome, é um grande grupo que eles trabalham nesses grandes empreendimentos, a gente observa, tem vários nomes ali de outros grupos famosos aí, grupos grandes como o Zafari, né? Se é para desenvolver a cidade, se não tem recursos, o administrador tem que fazer uma opção. Agora, eu não acredito que o Melo é bolsonarista, eu não acredito pelo estilo que ele sempre foi, tu conhece ele, né? Ele não que tem... Ele era, eu conheço o que era. Não, decisão é uma que coisa, era. Agora tu ter mudado... Que era. Claro que eles, para mudar o 4º distrito, para alavancar desenvolvimento para o centro, alavancar a orla, isso aí são negociações, nós precisamos de quem tem recursos, nós não temos como deixar a cidade mais desenvolvida, gera mais empregos nesse desenvolvimento, se não tiver também essa aliança, essa negociação com o empresariado. Era bom que a gente visse os números do que Porto Alegre gerou de desenvolvimento, do que Porto Alegre gerou de empregos, porque eu fui secretária de Estado e eu apostei muito na questão do turismo, né? E eu chamava muita atenção de Porto Alegre, inclusive nesse aspecto, porque o turismo é um setor da economia, né? E que Porto Alegre tem lugares maravilhosos para o turismo. No entanto, nunca investiu. Nunca investiu. Porque aqui o turista chega no aeroporto e direto ali com uma van para a serra, né?
Você tem uma dificuldade de segurar esse turista aqui? Nossa, não é dificuldade. Nunca teve política aqui de investimento nesse setor. Nós temos os nossos caminhos rurais, lindo, maravilhoso. Muita gente não conhece ainda. Muito porto-alegrense não conhece. Não conhecem e não divulgam e não preparam, não tem hospitalidade nesse sentido. Né? Então, pronto, eu tenho uma opinião, obviamente, isso mesmo que a vereadora Lourdes diz. Esses é que foram eleitos. Mas o ano que vem, o ano eleitoral, nós esperamos que a gente mude esta lógica de governar para os mais ricos. E que governe olhando para as vilas, que governe olhando para quem precisa, que governe dando vaga na creche, gente. Vaga na creche. Como é que as mulheres, eu defendo a luta das mulheres, eu quero que as mulheres estejam no mercado de trabalho. Como é que as mulheres vão voltar ao mercado de trabalho se não têm onde deixar os filhos? E é isso, mais de 20... O Ministério Público nos deu esse dado. Mais de 20 mil vagas é o déficit que Porto Alegre tem com as creches. Né? Então, é isso que nós estamos falando. E aí, querer vender o seu passivo como vender demais, vender água, gente, vender carris, isso não é ser bolsonarista? Isso é o suprassumo do neoliberalismo. Por isso eu digo, Lourdes, que é o bolsonarismo, porque é exatamente defender a ideologia neoliberal de venda do município, vende o seu patrimônio, né? Paga mal e trata mal os seus servidores, né? E pronto, vamos terceirizar tudo, quarteirizar tudo e entrega para a iniciativa privada. E diga quantos empregos foram gerados no governo Mello, foi gerado, qual é o desenvolvimento que essa cidade teve. É esse o debate que eu faço de forma muito tranquila, né? Então, os projetos que nós apresentamos aqui são projetos para o desenvolvimento da nossa cidade, para ajudar a cidade a se desenvolver. Eu quero uma cidade desenvolvida, eu acredito que tu queres também, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Todos nós queremos uma cidade. Agora, como é que tu desenvolve? E quando tu olha os números, peraí, mas essa cidade, qual é mesmo o PIB dessa cidade? Como é que ela está? Quem é que está ganhando com essa cidade mesmo? É o pobre? É o trabalhador? Ele está tendo emprego? Ele está tendo como trazer, tem poder aquisitivo para trazer o pão para dentro de casa? Ou é só esses grandes empreendimentos, né, que tem em Porto Alegre? Então, há uma divergência muito grande, sim, tem essa divergência. Felizmente, o ano que vem é um ano eleitoral, né? Nós vamos ver muita coisa acontecer, né? Assim como os livros que ficaram lá no depósito com cocô de pombo, mas era porque eles estavam lá porque é para ser entregue o ano que vem, porque é o ano eleitoral. Ano eleitoral sai muita obra, sai muita entrega, né? Mas sai muita denúncia também. Pois é, falando sobre isso, ano eleitoral, como é que a senhora imagina, vereadora Lourdes, gente, essas diferenças que vai se encaminhar aí, essas eleições? Claro que o momento é muito cedo ainda, né? Mas acho que o prefeito veio novamente aí tentar, tá se mobilizando para articular aí também as... Eu vejo muita entrega, eu vejo que vai se selecionar todas essas informações, porque ainda se vê, vagas foram compradas na última 6 mil vagas, mas acontece que tudo isso é um passivo cumulativo, que o governo, quando entra, ele já recebeu toda essa conta, né? Nós temos todo esse problema de periferia que é crônico, não é de agora. E tudo que está sendo feito, claro que agora com essa enchente, não é só aqui, a gente olha o interior do Rio Grande do Sul, a gente olha outros países também, é algo que não se tem uma explicação para tanta destruição. Tem terremotos, tem alagamento, eu estava vendo vários outros países, e às vezes não chega até aqui a notícia, de tudo isso que a natureza está se rebelando, né, contra os humanos, vamos dizer assim. O nosso governo, ele vai apresentar tantas entregas que eu não tenho dúvida que o Mello, ele vai ir muito bem se ele se candidatar à reeleição. Porque essa cidade nunca teve tanta movimentação, tanta entrega de pendências como está tendo. E realmente o turismo aqui nunca teve, não lembro de algum governo que se preocupou com o turismo.
Hoje já tem uma paradinha pela última leitura que eu fiz, em função da orla, que a gente não imaginava que ia ser tão movimentada, e isso é bom, porque se fica um dia num hotel, se conhece melhor. Nós temos também bons restaurantes, nós temos shoppings de primeiro mundo, eu considero, né? Porque tem tudo que você procura de marcas, de bem-estar, né? E as pessoas procuram muito. Eu não tenho dúvida que o governo Mello tem essa sindicância, essa CPI, aliás, que é de uma secretaria. Agora, imagina você sendo um prefeito, você vai acompanhar todas as secretarias. Eu sei porque eu trabalhei 20 anos nesta área de averiguações. Ele vai ter condições, às vezes nós, vereadores, não temos condições de saber toda a rotina que está sendo movida dentro de um gabinete. Imagina uma secretaria que tem depósito, o prefeito não vai andar dentro dos depósitos olhando, mas isso tudo está sendo debatido. Não estou nessa CPI, né? Não estou nessa CPI, eu já participei de outras. Eu vejo que CPI, eu que venho de uma área técnica, me decepcionei bastante, porque CPI ou sindicância, a gente só divulga quando tem os resultados. Não vai fazer propaganda que houve um depoimento e a pessoa divulgar aquilo ali antes de fechar todos os pontos para não sair assassinando reputação, né? Então, isso eu sou muito discreta quando eu sou corregedora da Comissão de Ética, e eu prezo muito pelas informações. Eu jamais subi na tribuna para levar alguma informação daquele que estava sendo denunciado. E eu vi essa CPI um carnaval político de pessoas que foram fazer cards, depoimentos, antes da CPI terminar. Nós fizemos 3 CPIs boas na Câmara, que tiveram resultados em anos passados, mas nenhum presidente deu retorno antes da conclusão do relatório final, porque tu estás atingindo pessoas, né? Então, nós desejamos que termine logo essa CPI, para sair o relatório final, para que seja esclarecido, porque eu tenho absoluta certeza que o nosso prefeito, ele não mudou. Ele não tem nenhum envolvimento com as coisas que aconteceram, de problema de gestão ou problema de edital. Isso tudo vai ser esclarecido. Bom, a gente precisa avançar, porque o papo tá bom, mas a gente tem que dar seguimento. Indo para o final, diante de tudo isso que vocês trouxeram aqui, essas realidades, desigualdade, desenvolvimento, a gente ainda vê muitas pessoas desacreditadas da política, não querendo votar. Cada ano que passa em eleição a gente vê menos pessoas indo para as urnas, né? Até aqui nas galerias do Legislativo acompanhar votações. O que a senhora poderia dizer para essas pessoas, né, que não querem votar ou que desacreditaram da política? Como elas podem voltar a participar disso? Porque a gente sabe que a política não é só feita aqui dentro. Exatamente, Felipe. Eu falo olhando para você agora, só bem direitinho assim para a câmera, olhando e te convidando a acompanhar. Eu entendo quando uma pessoa diz, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. Porque, vamos lá, a gente levou tanto já nas costas, né? E sempre amarga o mais pobre. É para esses que a política tinha que olhar. Mas não é isso que a gente vê. Mas o que eu tenho para te dizer é que a política, ela muda a nossa vida. Porque é a política que decide se vai vender a CE Equatorial para faltar luz todo dia na tua casa. É a política que decide se tem água no teu bairro ou não. É a política que decide se tem vaga na creche ou não. É a política que decide fazer as pazes com o rio e se virar de costa para a cidade. Podia ter feito as pazes com o rio, mas estar do lado dos bairros, né? E não fazer só essa escolha. É a política, gente, que decide. Por isso, eu te convido a estar aqui. Veja bem, nós estamos hoje aqui nesse debate, eu com a vereadora Lourdes, 2 mulheres. Esta Câmara tem 9 mulheres em 36 integrantes. O número de 9 mulheres ainda é uma das maiores no Brasil. Veja bem o quanto nós somos ainda poucas mulheres na política. Eu quero mais. Eu quero mais. Sabe por quê? Eu aprendi com a Michelle Bachelet, foi presidente do Chile, hoje está na ONU Mulher, e a Michelle Bachelet nos diz, quando uma mulher entra na política, muda esta mulher.
Quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Nós precisamos mudar a política. Nós precisamos que você se interesse mais pela política, e quando você vai lá e vota e acredita naquela pessoa que você votou, acompanhe ela. Acompanhe sabendo com que ela está votando, que tipo de projeto ela está apresentando. O ano que vem é um ano eleitoral. Acompanhe, preste atenção de quem quer fazer com que a tua cidade seja de verdade tua, que te dê o direito à cidade. Nós queremos que cada pessoa tenha o direito a viver a sua cidade, que ela possa sair lá do bairro e vir ver a orla, que ela possa estar aqui. Hoje ela não pode, o transporte é caro e ruim, não é? Muito caro, muito ruim. Nós queremos um transporte melhor, nós queremos vaga na creche, nós queremos mais mulheres na política. Olhe para a política. E falando nisso, gente, dia 1º de outubro, tem eleição para o Conselho Tutelar. Isso é política também, gente. É a política de preservação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Vai lá, procura saber quem é que são os candidatos da tua região, onde que tu vai ter que votar. Tu pode votar em 5 candidatos da tua região. E, infelizmente, isso é política, gente. Infelizmente, essa prefeitura não está divulgando, fazendo campanha para que você saiba que tem essa eleição e que você vá lá votar, né? Porque vai identificar lideranças da região. Então eu estou te convidando, vai e deposita teu voto no dia 1º, os conselheiros tutelares que estão aí se candidatando, né? A campanha já está acontecendo. E eu te convido a acompanhar mais a política. Assista a TV Câmara, né? Assista os nossos debates aqui, procure tirar as suas opiniões. Nos procure, nosso gabinete está sempre aberto. Também nos procure, nos convidando para ir lá na tua vila, no teu bairro, que a gente vai. Nós gostamos de meter o pé no barro e ir lá para que acabe com o barro. Nós queremos que as ruas sejam calçadas. Nós queremos te dar a condição de viver bem nessa cidade. Dado o recado, muito bem. Obrigado, vereadora Biga, Obrigada, pela Felipe. oportunidade de conhecer um pouco mais e a gente ter trocado aí. Bom trabalho. Obrigada. Vereadora Lourdes, por favor. Encerramento. Por favor. Pois a mulher na política não é só a mulher. Você que vota, você deve acompanhar o seu candidato, aquele que promete, aquele que só critica, ver o que ele fez, o início, o meio e fim. Eu sou técnica, estou na política. Eu pratico início, meio e fim, incomodo para que as situações demandadas junto à prefeitura tenham a sua conclusão. E dizer também que a nossa prefeitura, assim como a nossa Câmara, nós estamos muito bem de redes sociais. As redes sociais movimentam, repassam informações de tudo que está sendo feito, e isto nos contempla porque é muito difícil o vereador também estar em todas as partes da cidade, mas levar o seu trabalho, não só o seu discurso, mas as suas realizações, e também fazer justiça sobre o que está sendo bem feito. Isso é muito importante. Na política ainda temos pessoas que dá para confiar. Não são as pessoas que distorcem assuntos, né? Aquele político que a gente vê hoje que se elegeu por uma bandeira e de repente se converte a outra. Isso decepciona sim o eleitor, mas acompanhe em quem você votou, as atividades, e Porto Alegre vai melhorar mais ainda. Obrigada. Obrigado, vereadora Lourdes, bom trabalho. Daqui a pouco até convidando alguém para daqui a pouco poder se candidatar a vereadora e quem sabe entender mais esse movimento político aqui. Sim. A gente pode apresentar um pouco aí mais 2 vereadoras aqui da Câmara Municipal, conhecer um pouco mais sobre elas, e a gente sempre lembra, para conhecer mais a Câmara, acesse o nosso site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Lá tem todos os 36 parlamentares, perfis, o que tem de projeto deles lá. É um site bem completo. E acompanhe também as nossas redes sociais. A gente volta na próxima edição. Muito obrigado pela audiência e até lá.